Meus queridos alunos, aqui quem fala é Tia Bombom e vamos para a nossa aula de hoje, aula de matemática. O nosso tema, grandezas e medidas. Grandezas é um atributo que pode ser medido. Comprimento, peso, temperatura, capacidade, tempo ou velocidade. Medida é o ato ou efeito de medir algo. Medida de massa. Podemos utilizar esses instrumentos, que são balanças. A unidade de medida é quilo e grama. Medida de tempo. Vamos ver quais são os instrumentos que podemos utilizar. O primeiro, o cronômetro. Segundo, relógio. O terceiro, calendário. A unidade de medida do cronômetro é segundos. Do relógio é hora, minutos e segundos. Do calendário é dias, semanas e meses. Medida de temperatura. Podemos utilizar esses objetos. Todos eles são termômetros. A unidade de medida do termômetro é graus Celsius. Medida de comprimento. No passado, utilizávamos polegar, palmo e pé e passos para medir. Hoje já temos outros instrumentos, como régua, trena e fita métrica. A unidade de medida é centímetros, milímetros e metros. Medida de capacidade. Podemos medir com garrafas, jarras e copos de medida. Medida de capacidade é tudo que é líquido. A unidade de medida é litro e mililitro. Medida de velocidade. Temos anemômetro e velocímetro. A unidade de medida é quilômetros por hora e metros por segundo. Vamos agora pegar nosso livrinho de matemática e vamos realizar atividades. Mas antes, vamos rever mais uma vez grandezas e medidas. Noções de instrumentos e medições com referências convencionais e não convencionais. Então, vamos aí. Grandeza. Grandeza é o quê? É um atributo que pode ser medido. Como? Comprimento, peso, temperatura, volume, tempo e velocidade. Medida. Medida é a quantidade que pode ser representada numericamente, utilizando-se uma unidade de medida, como metro, tonelada, grau Celsius, litro, hora e quilômetros por hora. Tá bom? Vamos conhecer alguns instrumentos que podemos medir. Com a balança podemos medir o peso e a massa. Com o relógio ou cronômetro, que vocês viram no vídeo anterior, podemos medir o tempo. Com o termômetro podemos medir a temperatura. Com a fita métrica trena, podemos medir o comprimento. Com o velocímetro podemos medir a velocidade. Com o copo de medida garrafa, podemos medir a capacidade ou o volume.
Vamos observar que podemos medir, que não são convencionais, como a colher, a pitada, para medir massa e peso, o tato para medir a temperatura, a ampulheta para medir o tempo, palmos, passos para medir comprimento, copo, vaso, podemos medir a capacidade e o volume. Agora, nós iremos para a nossa atividade. No número 1, vocês vão completar o quadro. Tá aqui. Qual o nome desse instrumento? Aí você vai botar aqui. Qual o nome do instrumento? O que ele pode medir? Você vai colocar aqui. Qual a unidade de medida dele? Você vai colocar no outro quadradinho. Já no número 2, vocês vão observar as imagens, vão marcar um X nas que mostram a unidade de medida não convencional. Vocês vão marcar um X. Já no número 3, vocês vão correlacionar. Está aqui, balança. A balança serve para medir o quê? Aí vocês vão botar aqui o que ela serve para medir e aonde que ela é utilizada. Aí vai botar o númerozinho. No número 4, vocês irão escrever os nomes dos instrumentos.